Imagine esperar um ataque, uma resposta cheia de raiva, e receber apenas silêncio. Esse vazio inesperado tem mais impacto do que qualquer palavra lançada em meio ao calor da emoção. Quando alguém opta por não revidar, a mente de quem feriu é obrigada a lidar com a ausência de confronto. Esse gesto não é sinal de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. A verdadeira força não está em levantar a voz, mas em se manter firme diante do desequilíbrio do outro. O estoico sabe que responder a uma provocação é entregar ao outro o controle de sua paz. Ao se calar, cria-se um espaço onde a própria consciência do agressor começa a se manifestar. O silêncio se torna um espelho, devolvendo à pessoa cada palavra e cada gesto praticado. Assim, sem esforço, o ofensor passa a lidar com seu próprio peso. A ausência não é apenas física, é também emocional. Quando se deixa de dar atenção, aquele que esperava reações encontra apenas um vazio perturbador. A mente humana é naturalmente inquieta, sem respostas, começa a preencher lacunas com questionamentos e dúvidas. Esse processo cria um efeito poderoso. A pessoa que feriu passa a pensar mais em quem se calou do que se houvesse uma explosão de emoções. Esse espaço vazio abre caminho para reflexões inevitáveis. A pessoa começa a revisitar lembranças, avaliar as próprias escolhas, e aos poucos, o arrependimento nasce. É nesse momento que o retorno se torna quase inevitável, pois a mente não suporta o silêncio prolongado. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo faz sentido para você. Então já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, use o botão valeu aqui do YouTube. Continue comigo até o final, porque ainda vem lições poderosas que podem mudar a forma como você enxerga essas situações. Palavras podem ser justificadas, discutidas ou até esquecidas. Já o vazio, não. O silêncio não tem explicação pronta, não oferece brechas para defesas, e por isso corrói lentamente. Quem foi ignorado pela primeira vez sente a estranheza. Quem continua sem resposta experimenta o peso da indiferença. Esse processo transforma a dor de quem foi ferido em inquietação para quem feriu. Na filosofia estoica, isso revela uma verdade simples. Não precisamos de vingança explícita para que a justiça aconteça. O próprio vazio se encarrega de mostrar ao outro o que ele perdeu. A falta de reação não é apenas ausência de voz, mas a prova de que se possui algo raro: domínio emocional. Esperar sem pressa é uma habilidade que poucos dominam. A paciência se torna uma arma invisível, porque não exige esforço visível, mas resulta em efeitos profundos. Quem se mantém sereno observa o outro sucumbir à própria ansiedade. Aos poucos, o agressor passa a desejar contato, a procurar explicações e até a buscar reconciliação. Esse retorno, movido pelo desconforto interno, mostra que a maior vitória está em manter a calma. Não é o barulho da vingança que transforma a situação, mas o silêncio contínuo, sustentado pelo controle sobre si mesmo. Assim, o arrependimento surge, não por imposição, mas pela própria mente de quem errou. Existe algo inquietante em recordar um gesto que feriu. No início, pode até parecer irrelevante, mas com o passar dos dias, a lembrança se transforma em cobrança silenciosa. Quem causou a dor passa a conviver com imagens e frases que retornam repetidamente à mente. Essa insistência da memória é como um sussurro constante, mostrando que certas atitudes não se apagam facilmente. O estoicismo ensina que não controlamos a ação do outro, mas podemos confiar que a própria consciência dele fará seu papel. O ofensor revive mentalmente a cena e começa a perceber que a ferida não atingiu apenas quem recebeu, mas também deixou uma marca em si mesmo. A culpa não precisa de juízes externos para existir. Ela se instala no íntimo de quem sabe ter errado. O coração, antes tranquilo, torna-se pesado, inquieto. A sensação de ter perdido algo valioso começa a se transformar em arrependimento real. É nesse momento que surge a necessidade de reparação, pois a mente busca aliviar o peso que carrega. A filosofia estoica mostra que não é necessário exigir desculpas. Quem fere acaba se tornando prisioneiro da própria consciência. A tentativa de esquecer é inútil, porque quanto mais se tenta ignorar, mais forte a lembrança retorna, trazendo desconforto e desejo de voltar atrás. Quando a consciência começa a pesar, surge um movimento típico: a busca por justificativas. A pessoa tenta se convencer de que tinha motivos, procura culpar o outro ou minimizar a gravidade do que fez. Mas essa defesa é frágil e logo se desfaz.
A mente, por mais que resista, não consegue escapar da verdade. Esse processo cria uma batalha interna. A cada argumento inventado, nasce uma nova dúvida. O ofensor percebe que nada do que diz a si mesmo é suficiente para apagar a sensação de ter falhado. Essa luta mental aumenta o arrependimento, tornando o retorno não apenas um desejo, mas quase uma necessidade. Chega a um ponto em que a mente não suporta mais o peso do próprio erro. A lembrança se repete, a culpa se intensifica e as justificativas se esgotam. Nesse estágio, o arrependimento se torna insuportável, e a única saída é buscar o reencontro. O retorno não acontece por bondade, mas porque a consciência não oferece descanso. O estoicismo revela aqui uma verdade poderosa. Muitas vezes, não é preciso agir para que alguém volte. A própria mente do outro se encarrega de levá-lo de volta, movida pela necessidade de aliviar a carga que carrega. Assim, quem foi ferido mantém a serenidade, enquanto quem feriu retorna, guiado pelo peso da própria consciência. Há algo profundamente desconcertante em observar alguém que, mesmo ferido, não perde a firmeza. Aquele que esperava encontrar lágrimas, súplicas ou revolta se depara com uma postura inabalável. Essa serenidade transmite uma mensagem silenciosa. A dignidade não pode ser roubada. Esse comportamento causa estranheza. Pouco a pouco, faz com que o ofensor perceba que não tem mais domínio sobre quem tentou ferir. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em não se deixar dominar pelas emoções deles. Ao preservar a postura, a pessoa ferida mostra que não é escrava da ira, nem da necessidade de provar algo. Essa firmeza incomoda, porque revela a independência. É comum confundir firmeza com orgulho. O orgulho nasce da vaidade e busca provar superioridade, enquanto a honra vem do respeito a si mesmo. Quando alguém mantém sua dignidade após ser ferido, não age para humilhar o outro, mas para proteger sua própria integridade. Essa diferença é sutil, mas poderosa. O agressor, ao perceber isso, entende que não está diante de alguém que joga o mesmo jogo, mas de alguém que se recusa a se rebaixar. Esse contraste causa impacto, porque mostra que a pessoa ofendida não precisa de vitórias externas, já que sua maior conquista é permanecer inteira diante da adversidade. O ser humano tende a respeitar aquilo que não consegue abalar. Quando alguém mantém a dignidade intacta, desperta no outro um misto de admiração e desconforto. Quem tentou ferir percebe que, em vez de destruir, acabou destacando ainda mais a força de quem foi alvo. Esse respeito surge não por palavras, mas pela simples constatação de que nada conseguiu quebrar a postura firme. O estoicismo valoriza essa atitude, pois ensina que não é necessário convencer os outros da própria grandeza. Basta agir de acordo com os próprios princípios. O resultado é inevitável. A pessoa que feriu, ao ver a firmeza do outro, começa a refletir sobre sua própria fragilidade. Quando o arrependimento amadurece, ele conduz naturalmente ao retorno. A pessoa que partiu ou feriu percebe que não conseguiu manchar a dignidade de quem sofreu o golpe. Pelo contrário, enxerga que sua ausência ou ataque apenas reforçou o valor do outro. Esse reconhecimento cria a necessidade de voltar, ainda que de forma hesitante. O retorno, nesse caso, não é apenas motivado pela saudade, mas pelo peso de ter errado diante de alguém que se manteve íntegro. A dignidade preservada se torna uma lição viva, mostrando que não há derrota para quem nunca abriu mão de si mesmo. Assim, quem antes feriu volta, não apenas arrependido, mas também com a consciência de que não conseguiu apagar o brilho de quem resistiu. O tempo tem um poder silencioso. Ele mostra aquilo que no momento da raiva ou da arrogância passa despercebido. No instante da ofensa, quem fere acredita ter vencido, mas à medida que as horas avançam, a mente começa a revelar a verdade. A lembrança do gesto feito retorna de forma inesperada, primeiro como uma sombra leve, depois como uma presença constante. Cada minuto que passa sem resposta se transforma em espelho do erro cometido. Na filosofia estoica, o tempo é visto como aliado da razão. Ele depura emoções impulsivas e mostra o que realmente tem valor. Para o agressor, essa espera se torna insuportável, porque não há como escapar da própria consciência que amadurece em silêncio. Distanciar-se é como retirar o véu que encobre a visão. Enquanto a pessoa está próxima, sua importância pode ser subestimada. Porém, quando a ausência se prolonga, surge a clareza. Aquilo que parecia comum era, na verdade, essencial.
Essa percepção só aparece quando o tempo retira a distração da rotina e revela o peso da perda. É nesse intervalo que nasce o arrependimento. Quem feriu começa a perceber que o vazio da distância não é preenchido por nada externo. A saudade cresce como lembrança incômoda, lembrando que se abriu mão de algo que não volta da mesma forma. O estoico entende que a ausência, sustentada com firmeza, é uma lição que o próprio tempo ensina sem precisar de palavras. A convivência contínua muitas vezes cega para o valor da presença. Porém, quando ela desaparece, o peso da ausência se torna insuportável. É nesse contraste que a mente do agressor começa a se desestabilizar. O que antes parecia garantido agora se revela frágil, e a ausência cresce como uma sombra que ocupa todos os espaços. Esse efeito psicológico faz com que o arrependimento não seja apenas racional, mas visceral. O corpo sente, a mente não descansa e o coração aperta. O tempo prolonga essa sensação, tornando impossível ignorar a perda. Assim, o silêncio de quem foi ferido se torna uma presença ainda maior do que qualquer palavra. Com o passar dos dias, a saudade se transforma em guia. A pessoa que feriu, antes confiante em sua decisão, começa a perceber que a falta do outro corrói lentamente suas defesas. A lembrança das conversas, dos gestos simples da presença constante volta como um chamado silencioso. Esse acúmulo de saudade se torna irresistível. O tempo, que parecia ser um aliado da separação, revela-se juiz implacável. Ele mostra ao ofensor que a escolha de ferir ou abandonar trouxe apenas vazio. Assim, o retorno não acontece por acaso, mas porque a mente já não suporta o peso de tantos dias carregados de arrependimento. O tempo cumpriu seu papel: revelar quem tinha razão sem que fosse necessário um confronto. Poucas coisas desarmam tanto quanto a ausência de ressentimento. Quem fere espera ver dor, mágoa ou alguma reação que confirme sua importância. Mas, quando encontra apenas indiferença, a surpresa é inevitável. Esse silêncio sem rancor funciona como um espelho que reflete de volta a fraqueza do agressor. Não há vingança, nem ofensa, apenas calma. E isso gera mais incômodo do que qualquer resposta carregada de raiva. Na ótica estoica, não reagir não significa fraqueza, mas sim domínio de si. É a escolha consciente de não oferecer combustível para o fogo da discórdia. A tranquilidade se torna um escudo invisível que protege, ao mesmo tempo, expõe a fragilidade do outro. Quando alguém espera lágrimas e encontra serenidade, um desconforto profundo se instala. A frieza não é desprezo calculado, mas a ausência de apego àquilo que não merece atenção. Esse comportamento desmonta o agressor, porque o coloca diante de uma situação que não pode controlar. Ao não reagir, a pessoa mostra que sua paz não depende da atitude alheia. Essa constatação surpreende e até assusta, porque quem feriu percebe que perdeu o poder de afetar. A frieza, nesse sentido, não congela. Ela ilumina a diferença entre quem age por impulso e quem permanece guiado pela razão. Palavras podem ser combatidas com outras palavras, mas o silêncio não oferece ponto de ataque. Ele ecoa na mente de quem causou a dor, repetindo-se como um lembrete constante. Cada tentativa de justificar a ofensa esbarra nesse vazio que não responde, e isso é mais perturbador do que qualquer acusação direta. O silêncio se torna mensagem. Ele não pede desculpas, não cobra, não exige, apenas existe. E justamente por não trazer explicações, se transforma em um enigma que consome o pensamento de quem agiu mal. Assim, o silêncio não é ausência, mas presença constante, que força a reflexão e leva ao arrependimento. Com o tempo, a indiferença cria um obstáculo invisível. O agressor começa a sentir a necessidade de voltar, não apenas por saudade, mas pelo incômodo de não ter conseguido abalar o outro. A barreira do silêncio se torna um desafio, e a mente busca reconquistar aquilo que aparentemente não precisa mais de sua presença. Esse retorno não nasce do amor imediato, mas da necessidade de provar a si mesmo que ainda tem importância. Porém, ao se aproximar novamente, percebe que a força do outro permanece intacta. É nesse ponto que o arrependimento se intensifica, pois a consciência de ter perdido espaço se mistura com a vontade de recuperar o que já não pertence mais a si. Há um tipo de ensinamento que não precisa de sermões nem de conselhos: o da ausência. Quando alguém que era presença constante decide se calar e se afastar, o vazio começa a falar sozinho. O silêncio se torna professor severo,
que mostra o valor perdido sem precisar de explicações. Esse aprendizado é doloroso porque não depende da vontade. Ele acontece mesmo contra a resistência de quem feriu. O estoico compreende que não é necessário perseguir vingança. A ausência prolongada é capaz de ensinar mais do que qualquer discurso inflamado. É nesse espaço silencioso que a mente do outro começa a despertar para a realidade do que deixou escapar. No início, pode parecer que nada mudou. Mas, à medida que os dias avançam, o coração de quem causou a dor começa a sentir um incômodo crescente. A perda, antes invisível, se transforma em inquietação constante. Cada lembrança da presença que já não existe provoca aperto, como se uma parte do cotidiano tivesse sido arrancada. Esse desconforto não pode ser silenciado com distrações. Ele surge em momentos inesperados. Ao acordar, durante o trabalho, até mesmo no descanso. O coração, que antes se sentia seguro, agora carrega uma ausência que pulsa como ferida aberta. O vazio não deixa espaço para fuga. Ele faz com que a mente retorne repetidamente ao momento do erro. Como uma cena projetada em looping, o gesto ou a palavra que feriu é revivido vezes incontáveis. Cada repetição aumenta a sensação de arrependimento e a vontade de ter agido de outra forma. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não apaga. Ele grava mais fundo. Quanto mais a mente tenta se afastar da lembrança, mais o erro retorna, acompanhado da percepção de que nada pode ser feito para desfazer o passado. Esse tormento se torna combustível para o desejo de retorno. Chega a um ponto em que o vazio não é mais apenas ausência, mas presença sufocante. O arrependimento cresce até se tornar insuportável. E a única saída parece ser buscar novamente aquele que se afastou. Não é uma escolha motivada por generosidade, mas por necessidade. Aliviar a dor criada pelo silêncio. O estoicismo mostra que não é preciso pressa em corrigir o outro. O vazio, sustentado com firmeza e serenidade, faz o trabalho sozinho. Quem partiu volta não porque foi chamado, mas porque não conseguiu suportar o peso de sua própria decisão. E assim, o silêncio prova ser mais poderoso do que qualquer palavra. É curioso como muitas vezes não enxergamos o valor das coisas enquanto as temos por perto. Mas, quando a distância se instala, aquilo que parecia comum ganha novas cores. O que antes era visto como rotina passa a ser lembrado com intensidade, e cada detalhe simples assume um significado maior. A ausência se torna um amplificador da importância que antes estava escondida. A filosofia estoica nos mostra que esse processo não depende de manipulação, mas da natureza humana. Quando alguém perde a convivência, descobre, pouco a pouco, que subestimava o que tinha em mãos. Essa descoberta desperta inquietação e prepara o caminho para o arrependimento. Na tentativa de seguir em frente, quem partiu procura preencher o vazio com novas experiências, pessoas ou rotinas. Mas, inevitavelmente, surge a comparação. Cada gesto, cada palavra e cada situação são confrontados com as lembranças do que foi deixado para trás. E nessa balança silenciosa, o passado começa a pesar mais do que o presente. Essa comparação não é racional, é emocional. Mesmo quando tenta negar, a mente insiste em apontar que nada se iguala ao que foi perdido. É nesse ponto que o arrependimento se fortalece, pois não há como evitar o reconhecimento de que o valor só foi percebido quando já não estava mais acessível. Muitas vezes, o brilho de uma presença só se revela na ausência. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos se transformam em lembranças luminosas. O tom de voz, a forma de olhar, os detalhes sutis que pareciam banais se tornam tesouros na memória. É como se a distância polisse o que antes era visto com desatenção, revelando uma riqueza que não se percebia. Esse processo mostra a força do tempo e da ausência como mestres silenciosos. Eles obrigam a mente a revisitar lembranças e a reconhecer a grandeza que não soube valorizar. Esse brilho redescoberto aumenta o desejo de retorno, porque desperta a sensação de que se perdeu algo único. Quando a percepção do valor perdido se torna clara, nasce uma urgência quase incontrolável de recuperar o que foi deixado para trás. O arrependimento já não é apenas um sentimento, mas uma força que impulsiona a busca. A mente não descansa enquanto não tenta, de alguma forma, voltar ao ponto de origem. O estoicismo ensina que não precisamos apressar esse processo. Quem se afastou, ao reconhecer o valor daquilo que deixou,
inevitavelmente será conduzido pela própria consciência a procurar reconciliação. E esse retorno não vem por bondade, mas pela necessidade de aliviar a dor de ter desperdiçado algo precioso. Há algo perturbador em esperar gritos, lágrimas ou acusações e encontrar apenas calma. Essa serenidade inesperada desarma completamente quem acreditava ter o controle da situação. Em vez de ver desespero, percebe-se estabilidade. No lugar da confusão, encontra-se clareza. Essa postura confunde porque quebra a lógica comum. Onde havia ferida, deveria haver reação. O estoico compreende que o domínio de si mesmo é a maior arma. Mostrar serenidade diante da dor não é negar o golpe recebido, mas provar que ele não tem poder suficiente para abalar a essência de quem permanece firme. O instinto humano pede resposta, pede reação imediata. Mas o que acontece quando essa reação não vem? O agressor sente que sua tentativa de abalar foi em vão. A grandeza de não revidar está em mostrar que a vida não precisa girar em torno das atitudes do outro. A escolha de não responder devolve o peso do ato para quem o praticou. Essa ausência de revanche transforma-se em lição silenciosa. Enquanto o ofensor se debate em justificativas e tentações de provar algo, o ofendido permanece estável. Essa estabilidade cria contraste, revelando quem realmente tem controle. Quando o esperado não acontece, o desconcerto se instala. Quem feriu, no fundo, alimentava-se da ideia de ter poder sobre as emoções do outro. Mas, diante da ausência de choro ou de raiva, percebe-se que esse domínio nunca existiu. Esse choque psicológico provoca questionamentos profundos e começa a corroer a falsa sensação de superioridade. O desconcerto abre espaço para reflexões inevitáveis. A mente do agressor passa a repetir a cena, tentando encontrar sentido em uma reação que nunca veio. É nesse vazio que o arrependimento começa a nascer, alimentado pela percepção de que a ferida não produziu a vitória esperada. Com o tempo, a serenidade desperta não apenas confusão, mas também admiração. Quem esperava a fragilidade se depara com uma força silenciosa, que não precisa de palavras para se impor. Essa grandeza, revelada na calma, cria um desejo inesperado de reaproximação. O retorno, nesse caso, acontece porque a serenidade se torna irresistível. O agressor, em silêncio, reconhece que o equilíbrio do outro é prova de uma força rara. E esse reconhecimento o leva de volta, não apenas por arrependimento, mas pela necessidade de se aproximar de algo que não conseguiu destruir. Há momentos em que o silêncio do outro se torna barulho dentro da própria mente. Quem feriu, ao não receber resposta, começa a se perguntar: será que perdi algo que nunca mais voltará? Essas dúvidas, que nascem pequenas, crescem rapidamente, ocupando cada espaço do pensamento. O que antes parecia certeza vira incerteza, e essa instabilidade mental abre caminho para reflexões inevitáveis. O estoico sabe que não é preciso forçar nada nesse processo. A ausência de reação já é suficiente para despertar questionamentos profundos. É a mente do próprio ofensor que se encarrega de trazer à tona aquilo que ele tentou ignorar. Quando a mente está em silêncio externo, ela cria vozes internas. O agressor começa a imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes. E se eu tivesse agido com mais calma? E se tivesse valorizado em vez de ferir? Esses cenários alternativos se repetem, trazendo arrependimento a cada pensamento. O mais doloroso é que essas possibilidades já não podem ser vividas. Restam apenas hipóteses, que se transformam em espelhos daquilo que foi desperdiçado. Esse confronto interno é inevitável, e acaba corroendo a falsa segurança de quem acreditava ter feito a escolha certa. Na tentativa de escapar do peso da consciência, quem feriu busca distrações, novas pessoas, novas rotinas, novas conquistas. Mas a mente, comparativa por natureza, transforma cada nova experiência em medição com o passado. E nessa balança silenciosa, o que foi perdido quase sempre pesa mais. O contraste se torna insuportável. O presente parece vazio quando colocado ao lado das lembranças. Essa comparação reforça a ideia de que nada se equipara ao que já se teve. E quanto mais se tenta substituir, mais clara fica a noção de que o valor do que se perdeu é insubstituível. As dúvidas, os cenários imaginados e as comparações acumuladas formam um chamado interno impossível de ignorar. O agressor sente necessidade de retornar, não apenas por saudade,
mas para tentar corrigir os erros que agora gritam dentro da mente. É como se a consciência o empurrasse de volta, exigindo que busque o que desprezou. O estoicismo mostra que esse retorno não precisa ser provocado artificialmente. Ele acontece naturalmente, pois ninguém consegue fugir por muito tempo da própria consciência. O chamado interno é inevitável, e mais cedo ou mais tarde, leva ao desejo de reaproximação. Existe algo poderoso em não estender a mão, em não implorar por migalhas de atenção. Quando alguém fere, espera ver súplica, espera perceber dependência. Mas quando encontra silêncio e independência, a surpresa é imediata. Não pedir nada se transforma em prova silenciosa de autossuficiência, e isso desmonta o agressor. O estoico entende que a maior riqueza é não ser escravo da aprovação alheia. Quem não pede, mostra que sua paz não está à venda. Esse comportamento inverte o jogo. Em vez de parecer carente, a pessoa demonstra força, e o outro passa a sentir-se pequeno diante dessa postura. Independência não se anuncia, se demonstra. Ao seguir a vida sem buscar explicações, quem foi ferido envia uma mensagem silenciosa de força. Isso gera respeito, mesmo quando o outro não deseja admitir. O agressor percebe que sua ausência não desestruturou, mas revelou ainda mais firmeza. Essa constatação corrói, pois mostra que o poder de causar impacto era apenas ilusão. A pessoa que continua de pé, sem pedir nada, se torna símbolo de resiliência. O respeito nasce justamente daquilo que não foi exigido, mas mostrado em atitude. Muitos partem confiantes de que sua ausência deixará o outro em pedaços. Mas quando percebem que a vida segue, e até com mais tranquilidade, a insegurança explode. A indiferença desmonta o ego inflado, e a mente começa a se questionar: será que eu nunca fui tão essencial assim? Esse choque de realidade alimenta o arrependimento. O que antes parecia poder absoluto se mostra frágil diante da autonomia do outro. A insegurança cresce até se transformar em desejo de voltar, motivado pela necessidade de reafirmar importância. Com o tempo, essa insegurança se intensifica. O agressor percebe que, ao não pedir nada, o outro mostra que pode viver plenamente sem sua presença. Esse entendimento desperta medo, o de ter perdido algo que jamais retornará. Esse medo se torna o motor do retorno. Não é a súplica do ferido que chama de volta, mas o silêncio, a independência e a firmeza que gritam mais alto do que qualquer pedido. O estoicismo ensina que a verdadeira vitória está em manter a serenidade. Quem não pede nada se torna irresistível justamente porque mostra que não precisa. Algumas decisões parecem corretas no calor do momento, mas o tempo tem o poder de revelar seus verdadeiros efeitos. Quem fere, inicialmente, sente-se seguro de sua escolha, mas logo começa a escutar o eco do que fez. Esse retorno não vem de fora, mas de dentro, como um lembrete incômodo que insiste em aparecer. Cada palavra lançada e cada gesto de desprezo se transformam em fantasmas que rondam a memória. O estoicismo ensina que os atos não podem ser desfeitos, mas podem se tornar mestres. Para o agressor, esse aprendizado vem na forma de arrependimento, um sentimento que se aprofunda a cada lembrança revivida. A mente, inquieta, revisita o instante em que a escolha foi feita. E se eu tivesse agido diferente? E se tivesse segurado a palavra que machucou? Essas perguntas ganham força com o passar dos dias. O desconforto cresce porque a consciência sabe que a decisão foi precipitada, tomada sem reflexão. Rever esses momentos é doloroso, pois não há como voltar ao passado. O peso está justamente em perceber que não foi o destino que afastou, mas o próprio gesto impensado. Essa constatação corrói, trazendo um sentimento de perda que não pode ser ignorado. Quando o eco das escolhas erradas se torna insuportável, nasce o desejo de reparar. O agressor sente necessidade de voltar, não apenas por saudade, mas para tentar corrigir a falha que ainda ecoa dentro de si. Esse retorno, no entanto, carrega uma mistura de vergonha e arrependimento, pois é movido pela consciência de que não deveria ter acontecido daquela forma. O estoicismo mostra que esse movimento é natural. Quem erra e reconhece o erro, cedo ou tarde, procura retornar ao ponto de partida. A busca não é apenas pelo outro, mas pela chance de aliviar o próprio peso interno. Muitas vezes, quando o agressor decide voltar, encontra portas já fechadas. A lição, então, se torna ainda mais dura. Não basta reconhecer o erro, é preciso arcar com suas consequências.
Esse aprendizado chega tarde, mas marca profundamente. A filosofia estoica ensina que não controlamos o tempo do outro, apenas nossas próprias atitudes. Assim, o eco das escolhas erradas se transforma em guia silencioso, mostrando que cada ação carrega um preço. E para quem feriu, o maior castigo é perceber que o arrependimento veio quando já não havia mais espaço para reparar. É curioso como muitas vezes só se percebe a grandeza de algo depois que ele já não está mais ao alcance. Quem feriu, no início, acreditava que podia seguir em frente sem olhar para trás. Porém, com o passar dos dias, a mente começa a reconhecer sinais que antes eram ignorados. Pequenos gestos, palavras simples e até silêncios compartilhados ganham novo peso na memória. A importância que parecia invisível agora se revela com força. O estoicismo ensina que o valor das coisas não depende do reconhecimento imediato, mas da sua essência. E, quando essa essência é redescoberta, ela se impõe mesmo contra a vontade de quem tentou negar. No início, o orgulho impede qualquer tentativa de retorno. Quem feriu se agarra à ideia de que tomou a decisão certa, mesmo que a consciência diga o contrário. Mas o tempo enfraquece essa barreira. Aos poucos, o orgulho cede espaço para a saudade, e o que antes era defesa passa a ser peso. Essa saudade não é simples lembrança, mas um vazio crescente que exige atenção. Ela revela que o afastamento não trouxe liberdade, mas uma prisão invisível. A mente percebe que, ao tentar se libertar, criou para si mesma uma ausência impossível de suportar. A saudade abre caminho para a clareza. Quem partiu começa a reconhecer aquilo que ignorou. A dedicação recebida, a presença constante, a calma diante dos erros. Tudo isso, antes considerado banal, agora se torna precioso. Esse reconhecimento vem acompanhado de arrependimento, pois mostra que se desperdiçou algo que nunca deveria ter sido deixado de lado. Essa consciência transforma o silêncio em voz interior. O ofensor entende que, ao ferir, não apenas causou dor ao outro, mas também privou a si mesmo de algo valioso. E essa percepção pesa mais do que qualquer julgamento externo. Com o coração pesado e a mente dominada pelo arrependimento, nasce a necessidade de retornar. Esse retorno não é simples busca por companhia, mas tentativa de resgatar aquilo que foi perdido. É um movimento guiado pela esperança de que ainda exista a chance de reparar, de reconstruir o que foi quebrado. O estoicismo, porém, lembra que nada volta exatamente ao que era. O que foi ferido pode até ser restaurado, mas carregará marcas. Ainda assim, a volta acontece, movida pela percepção de que o valor ignorado se tornou insuportável de perder. Quem retorna o faz porque o reencontro com esse valor é mais forte do que qualquer orgulho. O impulso pede reação imediata. Responder, acusar, gritar. Mas quem domina a si mesmo entende que cada resposta precipitada entrega poder ao outro. O verdadeiro impacto está em não agir no calor da emoção. Essa calma inesperada causa mais espanto do que qualquer palavra. Quem feriu, ao não ver a reação que esperava, começa a questionar sua própria força. O estoicismo ensina que o controle interno é superior a qualquer vitória externa. Ao escolher esperar, a pessoa prova que não é escrava dos impulsos alheios. Essa grandeza transforma o silêncio em arma sutil, que atinge diretamente a consciência de quem tentou ferir. A frieza, quando guiada pela razão, não é a ausência de sentimentos, mas a prova de que eles não comandam as ações. Essa postura confunde quem acreditava que teria domínio sobre o outro. Esperava lágrimas, encontrou firmeza. Esperava desespero, viu equilíbrio. Esse contraste desarma, pois revela que a ofensa não atingiu o coração da forma esperada. Esse controle racional transmite uma mensagem silenciosa: você não tem poder sobre mim. E essa constatação pesa mais do que qualquer vingança declarada. O agressor percebe que sua ação não causou a destruição desejada, mas apenas expôs sua própria fraqueza. Poucas coisas são tão desconcertantes quanto perceber que a dor não quebrou o outro. A firmeza diante da adversidade gera admiração involuntária. Mesmo que o agressor não queira admitir, surge um respeito silencioso pela resiliência que presenciou. Essa surpresa alimenta o arrependimento, porque revela que o ataque não apenas falhou, mas destacou ainda mais a força da vítima. Esse tipo de firmeza funciona como espelho. O agressor enxerga, refletido no silêncio do outro,
sua própria incapacidade de dominar emoções. Enquanto ele agiu por impulso, quem foi ferido se manteve inteiro. Esse contraste gera desconforto profundo e inicia o caminho do retorno. Com o passar do tempo, a força do autocontrole se torna irresistível. O agressor, incapaz de apagar da memória a calma presenciada, sente necessidade de voltar. Não retorna apenas por saudade, mas porque reconhece no silêncio sereno uma grandeza que não encontra em nenhum outro lugar. O estoicismo mostra que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas a si mesmo. Quem mantém o autocontrole conquista respeito, e esse respeito conduz inevitavelmente ao retorno. Assim, a calma, sustentada com firmeza, se transforma em resposta silenciosa que obriga o outro a voltar. No momento da decisão, quem abandona acredita estar conquistando liberdade. Imagina que a distância será leve e que a escolha não trará consequências. Mas, com o tempo, esse mesmo abandono se volta contra quem o praticou. A solidão, que parecia escolha, transforma-se em prisão. O vazio começa a mostrar que a suposta liberdade custou caro demais. O estoicismo ensina que não podemos controlar as escolhas alheias, mas sabemos que todo ato carrega um preço. E, para quem optou por ferir ou deixar, o custo é enfrentar a si mesmo na solidão que criou. A decisão de se afastar pode parecer firme no início, mas a mente não permanece em silêncio por muito tempo. A cada lembrança, a cada detalhe que retorna, nasce uma inquietação. A solidão não é descanso, é cobrança. Quem partiu percebe que, no fundo, não se libertou. Apenas trocou a companhia pelo vazio. Esse vazio não oferece paz. Pelo contrário, funciona como o espelho que reflete todas as escolhas erradas. A mente começa a questionar: será que fiz o certo? Será que perdi mais do que ganhei? Esse processo gera desconforto crescente, tornando a própria decisão insuportável. Diante da solidão, nasce a vontade de voltar atrás. Não é apenas saudade, mas necessidade de aliviar o peso da escolha feita. O caminho que parecia libertador se mostra árido, e o único alívio possível está em refazer os passos. O desejo de retornar não vem de generosidade, mas da dor provocada pelo próprio afastamento. Esse movimento, inevitavelmente, leva o agressor a procurar reconciliação. A mente não suporta mais o silêncio. O coração clama por aquilo que antes desprezou. Assim, o retorno se torna a busca desesperada por reconstrução, ainda que tarde. Quando a solidão se torna insuportável, o retorno deixa de ser opção e passa a ser necessidade. Quem partiu procura o outro, não apenas por arrependimento, mas para aliviar a dor de estar consigo mesmo. É a busca por companhia, por refúgio contra o vazio que cresceu. O estoicismo mostra que esse retorno não acontece porque o outro implorou, mas porque a própria solidão se tornou inimiga. Quem abandonou volta, não por bondade, mas porque não conseguiu suportar o peso de sua própria decisão. Assim, o fardo da solidão escolhida prova que ninguém escapa das consequências do que planta. Há vitórias que não exigem aplausos, tampouco explicações. O silêncio, muitas vezes, é a prova mais clara de quem realmente venceu. Quando alguém tenta ferir, e não encontra reação, descobre que não conseguiu atingir o essencial. O triunfo está justamente em não precisar provar nada. A calma se torna a resposta, e a serenidade, uma mensagem impossível de ignorar. O estoicismo ensina que a maior conquista é manter a paz interior. Quem permanece firme, sem se deixar arrastar pela ofensa, mostra que não precisa da validação de ninguém para seguir inteiro. O agressor, ao perceber que suas tentativas não abalaram, começa a sentir necessidade de reconquistar aquilo que perdeu. A ausência de reação se transforma em peso constante, e a mente implora por reconexão. É como se o silêncio gritasse, mais alto do que qualquer palavra. Essa insistência nasce porque o ofensor entende que perdeu espaço em um coração que não implorou por sua volta. A ausência de desespero do outro mostra independência, e essa independência se torna irresistível. Assim, o desejo de retornar cresce, movido pela consciência de que não conseguiu apagar a importância de quem resistiu. Quando alguém volta após ferir, não retorna apenas por saudade. Esse retorno é também uma confissão silenciosa de derrota. Ele mostra que a tentativa de destruir falhou, que a ausência não causou a ruína esperada. Pelo contrário, revelou força e firmeza. Essa percepção pesa,
mas também obriga o agressor a reconhecer sua fragilidade. O estoicismo mostra que não é preciso exigir reconhecimento explícito. O próprio retorno já é a prova de que a vitória pertence a quem manteve a calma. O silêncio, sustentado com dignidade, vence sem precisar de barulho. No fim, a lição se revela clara. Quem preserva a paz interior é quem realmente vence. A raiva, a culpa e o arrependimento ficam para quem feriu. A serenidade, a dignidade e o equilíbrio ficam para quem resistiu. Esse contraste mostra que o poder não está em controlar os outros, mas em não permitir que eles controlem a si mesmo. A vitória do silêncio estoico é duradoura. Ela não depende de reconhecimento externo, porque já se manifesta na tranquilidade conquistada. E, quando o outro volta rastejando, guiado pelo peso da consciência, essa volta apenas confirma aquilo que já estava evidente. A verdadeira força pertence a quem manteve a paz. O que mais desconcerta alguém que feriu não é a resposta imediata, mas a ausência dela. O silêncio, que parece vazio, transforma-se em espelho que devolve ao agressor a imagem de seu próprio gesto. Cada instante sem reação força a mente a revisitar a cena, a reconsiderar as palavras ditas ou atitudes tomadas. Essa ausência não é passiva. Ela age, provoca e expõe. O estoicismo mostra que a força não está no grito, mas na capacidade de manter o controle. Ao escolher não reagir, a pessoa deixa que o outro se confronte com suas próprias falhas. O silêncio passa a refletir o erro de forma constante e inescapável. Quem age para ferir espera impacto, espera lágrimas, espera defesa, espera algo que confirme sua importância. Mas quando não recebe nada, o desconforto é inevitável. A ausência de reação gera um vazio que perturba, pois não há como medir a consequência do que foi feito. A mente, inquieta, começa a preencher esse espaço com hipóteses que crescem como sombras. Essa incerteza pesa mais do que qualquer acusação explícita. A cada dia sem resposta, a ansiedade aumenta. O silêncio, que parecia simples, se torna arma poderosa, capaz de desmontar a confiança de quem acreditava ter vencido. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença constante na memória. Ele multiplica lembranças, obriga a reviver o erro em diferentes versões. A cena que antes parecia insignificante se repete incansavelmente, cada vez com mais intensidade. Esse processo transforma o passado em corrente que prende o agressor à sua própria consciência. O estoico entende que não é preciso cobrar nem acusar. O vazio já se encarrega de amplificar o peso do que foi feito. Quanto mais a lembrança retorna, mais forte se torna o arrependimento. Assim, o silêncio atua como juiz invisível, condenando o outro a enfrentar o que fez. Com o tempo, o desconforto se torna insuportável. A mente cansada de questionar, de reviver, de tentar justificar, encontra apenas uma saída: o retorno. Não é a súplica do ferido que traz de volta, mas o incômodo do silêncio. A necessidade de quebrar essa barreira move o ofensor em direção a quem permaneceu firme. Esse retorno não nasce da generosidade, mas da dor de não suportar o vazio. O estoicismo mostra que não precisamos manipular ou correr atrás. Basta permanecer sereno. O silêncio que queima por dentro faz o outro voltar, não por escolha livre, mas porque sua própria consciência o empurra para isso. No primeiro momento, quem fere costuma vestir uma máscara de segurança. Acredita que tomou a decisão certa, que pode seguir sem arrependimento. Essa confiança aparente se sustenta em palavras firmes e atitudes que parecem inabaláveis. Mas essa máscara não é feita de verdade, e sim de orgulho. O tempo, silencioso e paciente, começa a testar sua resistência. O estoicismo ensina que nada permanece escondido por muito tempo. Aquilo que não é real cedo ou tarde se revela, e a máscara, por mais bem construída, não resiste ao peso da consciência. À medida que os dias passam, a imagem de firmeza começa a rachar. O ofensor, que parecia certo de sua escolha, começa a mostrar sinais de dúvida. Pequenas hesitações, olhares perdidos, lembranças que retornam de forma insistente. Tudo isso corrói a fachada erguida. A máscara que sustentava a segurança inicial começa a se desgastar. Esse desgaste não é visível apenas para quem observa de fora, mas principalmente para o próprio agressor. Ele percebe que não consegue sustentar a narrativa que criou. A cada instante, a verdade escondida pressiona, exigindo espaço para aparecer. A verdade tem um poder implacável.
ela sempre encontra caminho. Por mais que alguém tente negar, o coração não consegue escapar da realidade. A máscara cai porque a mente não suporta viver na contradição entre orgulho e consciência. O que parecia vitória se revela erro, e o peso dessa constatação é insuportável. O estoico sabe que a verdade não precisa de pressa, pois ela se impõe por si mesma. O ofensor, diante do silêncio alheio e da própria reflexão, não consegue fugir da percepção de que agiu mal. A máscara se desfaz, deixando à mostra a fragilidade escondida. Quando a máscara finalmente cai, o ofensor se vê no diante de sua própria consciência. Não há mais defesas nem justificativas que possam encobrir o erro. Surge, então, a necessidade de reparar, de buscar reconciliação. O retorno acontece como tentativa de aliviar o peso que se tornou insuportável. Esse retorno, porém, não nasce da generosidade, mas da derrota silenciosa diante da própria verdade. O estoicismo ensina que esse movimento é inevitável. Quem vive de aparência sempre acaba se confrontando com a essência. E, nesse confronto, não resta outra saída senão voltar. Às vezes, não é a discussão ou o confronto que mostra a verdade, mas o afastamento silencioso. A distância funciona como um teste invisível. Enquanto parece oferecer liberdade, revela, pouco a pouco, a fragilidade escondida de quem partiu. O espaço que antes parecia simples se transforma em prova constante de resistência emocional. E, com o tempo, esse teste expõe o quanto a ausência é difícil de suportar. O estoicismo ensina que não é necessário buscar vingança ou explicações. Basta permitir que o afastamento cumpra seu papel natural, revelando quem realmente possui firmeza e quem se desfaz diante do vazio. No início, a decisão de se afastar parece leve, mas o coração, diferente da razão orgulhosa, não consegue se enganar por muito tempo. Aos poucos, o vazio começa a pesar, e aquilo que parecia liberdade se transforma em prisão. O silêncio que era visto como triunfo passa a ser percebido como ausência dolorosa. O estoicismo ensina que não é necessário buscar vingança ou explicações. Basta permitir que o afastamento cumpra seu papel natural, revelando quem realmente possui firmeza e quem se desfaz diante do vazio. No início, a decisão de se afastar parece leve, mas o coração, diferente da razão orgulhosa, não consegue se enganar por muito tempo. Aos poucos, o vazio começa a pesar, e aquilo que parecia liberdade se transforma em prisão. O silêncio que era visto como triunfo passa a ser percebido como ausência dolorosa. É na distância que surgem as revelações mais duras. Quem se achava forte descobre que sua força era apenas aparência. O orgulho inicial se desfaz diante da saudade e da consciência de que perdeu algo de valor. Reconhecer essa fraqueza é inevitável, ainda que o agressor tente resistir. O estoico observa que a vida sempre coloca cada um diante de si mesmo. A distância funciona como espelho. Mostra a quem partiu que sua confiança não era verdadeira, mas sustentada por ilusões. Esse reconhecimento abre caminho para o arrependimento, pois ninguém suporta por muito tempo conviver com a própria fraqueza exposta. Quando a fragilidade fica evidente, nasce um desejo quase incontrolável de retorno. Não se trata apenas de saudade, mas da necessidade de resgatar algo que dava sustentação. O agressor percebe que o afastamento não trouxe força, mas enfraquecimento, e busca no reencontro a chance de recuperar o equilíbrio perdido. O estoicismo ensina que esse movimento não precisa ser provocado. O tempo e a distância já são suficientes para conduzir ao retorno. Assim, quem partiu volta não por generosidade, mas porque não conseguiu sustentar o próprio peso. O afastamento cumpriu seu papel. Revelou que a fragilidade sempre esteve ali, escondida sob a máscara do orgulho. Quando alguém espera lágrimas ou súplicas e encontra apenas indiferença, um choque profundo se instala. A firmeza em não ceder, em não demonstrar necessidade, cria um peso invisível no coração de quem tentou ferir. Esse silêncio, mantido sem esforço aparente, mostra uma força que desarma, ao mesmo tempo, provoca inquietação. O estoicismo ensina que a verdadeira resistência não é gritar contra o ofensor, mas permanecer sereno. Essa serenidade gera uma pressão silenciosa, que faz o outro perceber que perdeu a influência que julgava ter. Muitos esperam ser questionados, confrontados ou cobrados por suas atitudes. Porém, quando isso não acontece, surge uma sensação desconcertante.
Não pedir explicações significa recusar-se a dar ao outro a centralidade que ele buscava. Esse gesto é poderoso porque coloca o agressor diante de um abismo. Suas ações não foram importantes o suficiente para merecer respostas. A ausência de cobrança se transforma em acusação silenciosa. Quem partiu ou feriu percebe que a indiferença pesa mais do que qualquer discussão. Essa falta de reação se torna um lembrete constante de que sua atitude não abalou o outro como imaginava. O orgulho do agressor nasce da ideia de que sua ausência ou ofensa terá impacto devastador. No entanto, quando encontra apenas calma, esse orgulho se desfaz. O silêncio funciona como um martelo invisível, quebrando lentamente a falsa sensação de poder. Cada dia sem resposta se transforma em ferida interna, lembrando que a indiferença venceu o ego. Esse processo é doloroso porque não pode ser combatido com argumentos. Não há discussão a vencer, não há palavras a refutar. O orgulho é derrotado sem barulho, destruído pela constatação de que não houve controle algum sobre as emoções do outro. Com o orgulho quebrado, nasce o desconcerto. O agressor, incapaz de suportar o peso da indiferença firme, sente necessidade de retornar. Não busca apenas reconciliação, mas alívio para a sensação de derrota silenciosa. A volta acontece como tentativa de recuperar a importância perdida diante de um silêncio inabalável. O estoicismo mostra que não é necessário manipular ou perseguir esse retorno. Ele surge naturalmente, porque ninguém suporta por muito tempo ser confrontado pela indiferença. O peso dessa firmeza é irresistível, e o único caminho possível para quem feriu é voltar, movido pela necessidade de quebrar a barreira que não conseguiu vencer. Não existe silêncio externo capaz de calar a voz da consciência. Quando alguém fere, a mente guarda o momento como marca invisível. No início, essa lembrança parece frágil, quase imperceptível. Mas, com o tempo, retorna com mais força, exigindo atenção. A cena se repete nos pensamentos como um filme insistente, trazendo à tona cada detalhe do erro cometido. O estoicismo ensina que o ser humano não controla tudo, mas jamais escapa do julgamento interno. A lembrança, mesmo indesejada, se torna a companheira constante de quem tentou ignorar a gravidade de suas próprias ações. A consciência não se cansa. Durante o dia, ela surge em pequenos intervalos. À noite, invade o silêncio do quarto. O agressor tenta ocupar-se, distrair-se, buscar novos caminhos, mas o eco do que fez sempre volta. Essa cobrança interna é inevitável, porque não depende de fatores externos, apenas da verdade que insiste em aparecer. Esse processo é cruel porque não há fuga possível. A cada tentativa de negar, a consciência responde com lembranças ainda mais fortes. Assim, o ofensor se torna prisioneiro de si mesmo, vivendo sob o peso de uma cobrança que não pede autorização para existir. Quando a cobrança da mente atinge certo ponto, nasce o arrependimento. Não é algo escolhido, mas imposto. O agressor percebe que o erro não foi apenas contra o outro, mas também contra si. A consciência revela que a ferida causada volta como reflexo, machucando a própria alma de quem a criou. Esse arrependimento cresce porque não há defesa. Nenhuma justificativa é suficiente para apagar o que aconteceu. O estoicismo mostra que a vida sempre devolve aquilo que oferecemos. Nesse caso, a dor lançada retorna como um incômodo interno, que se intensifica até se tornar insuportável. Quando a consciência se torna juíza implacável, o ofensor busca saída. Esse movimento quase sempre o leva de volta à pessoa que feriu. O retorno não é apenas pela saudade, mas pela necessidade de aliviar o peso que a mente impôs. É uma tentativa de reparar, de encontrar descanso diante de uma cobrança que não cessa. O estoicismo ensina que não precisamos agir para provocar esse retorno. A própria consciência cumpre seu papel. Quem fere volta porque não suporta conviver com o tribunal interno que não dá trégua. Assim, a consciência se torna juiz, júri e sentença, e a decisão final é inevitável: retornar. No começo, quem fere acredita que poderá substituir facilmente o que perdeu. Novas experiências, pessoas diferentes ou rotinas inéditas parecem ocupar o espaço deixado. Porém, o presente nunca deixa de ser comparado com o passado. Cada gesto atual lembra um gesto antigo. Cada momento vivido remete ao que já não está. Essa comparação, inevitável, se transforma em incômodo crescente. O estoicismo ensina que não há como escapar da verdade.
Tudo o que é genuíno deixa marcas profundas. E, quando o presente não consegue superar o que já foi vivido, a mente começa a reconhecer o valor que antes desprezou. Curiosamente, a ausência faz com que pequenos detalhes ganhem brilho. A forma de falar, o modo de sorrir, até gestos simples, coisas que antes pareciam banais, agora aparecem como lembranças preciosas. É como se a distância funcionasse como lente, ampliando a importância do que já não pode ser tocado. Esse brilho revelado na ausência desmonta a falsa confiança do ofensor. Ele percebe que, em vez de conquistar liberdade, perdeu algo que iluminava sua vida. A ausência não esvazia, mas revela. Mostra com clareza que aquilo que foi ignorado tinha mais valor do que se imaginava. Ao tentar apagar o passado, quem feriu busca distrações. Mas nenhuma novidade preenche o espaço deixado. Pessoas diferentes, ambientes novos, nada consegue substituir o que se perdeu. O vazio permanece, e o incômodo aumenta a cada tentativa fracassada. Esse processo é doloroso porque a mente insiste em comparar. E, em todas as comparações, o passado se mostra mais significativo. Essa repetição cria um sentimento de arrependimento profundo, pois não há como negar que o valor perdido era único. A busca por substitutos revela apenas a impossibilidade de apagar o que ficou marcado. Com o tempo, esse incômodo se transforma em desejo de retorno. Não é apenas saudade, mas a necessidade de recuperar o que foi desperdiçado. O ofensor entende que deixou escapar algo raro, e a mente passa a empurrá-lo em direção ao reencontro. Esse movimento não acontece por generosidade, mas por desespero de recuperar o que não pode ser substituído. O estoicismo lembra que esse retorno não precisa ser provocado. Ele é natural, pois nasce do reconhecimento tardio. O reflexo do valor perdido se torna insuportável, e a única saída percebida pelo agressor é voltar. Assim, o silêncio e a ausência transformam-se em mestres severos, conduzindo o outro de volta ao que antes não soube valorizar. Quando alguém fere, espera uma resposta à altura, lágrimas, discussões ou até explosões de raiva. Mas quando a reação nunca chega, surge um desconforto difícil de explicar. A calma inesperada se transforma em barreira, impedindo que o ofensor encontre no outro a validação de seu gesto. Em vez de sentir poder, descobre-se impotente diante da serenidade. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em devolver a agressão, mas em dominar a si mesmo. A calma, nesse sentido, é a arma silenciosa que desarma quem acreditava ter o controle. O agressor imaginava ver sofrimento estampado no rosto do outro. Porém, em vez de dor, encontra tranquilidade. Esse contraste causa desconcerto, pois revela que a ofensa não teve o efeito esperado. A calma do ferido mostra que sua paz não depende de circunstâncias externas, e isso desestabiliza profundamente quem tentou atingi-lo. Esse desconcerto se transforma em reflexão. O ofensor, que se sentia forte, percebe sua fragilidade. Afinal, como alguém que foi ferido pode permanecer tão sereno? Essa pergunta se repete na mente, gerando incômodo e iniciando o processo de arrependimento. Com o tempo, a calma deixa de ser apenas surpresa e passa a despertar respeito. Quem tentou ferir começa a perceber que está diante de uma força rara, a de não reagir ao impulso. Esse respeito não é declarado em palavras, mas cresce em silêncio, na consciência de que a firmeza do outro é sinal de grandeza. Esse reconhecimento aumenta a admiração, ao mesmo tempo, a culpa. O agressor entende que, em vez de quebrar, revelou ainda mais a solidez de quem tentou ferir. A calma inesperada se transforma em testemunho de poder interior. A admiração silenciosa, somada à culpa, conduz inevitavelmente ao retorno. O ofensor sente necessidade de se reaproximar, não apenas por saudade, mas porque reconhece no outro uma força que não conseguiu destruir. Esse retorno não nasce de generosidade, mas da consciência de que a calma foi prova de vitória. O estoicismo mostra que essa calma não precisa ser exibida ou explicada. Basta existir. Quem a sustenta conquista respeito, cedo ou tarde, vê o outro voltar, movido pela admiração que o silêncio sereno provocou. No instante em que decide ferir ou abandonar, o agressor acredita ter conquistado liberdade. Acha que se livrou de um peso, que agora pode seguir sem restrições. Porém, essa sensação inicial é apenas ilusão. A suposta liberdade logo revela suas correntes,
mostrando que não há vitória em destruir vínculos valiosos. O que parecia escolha de força se transforma em sinal de fraqueza. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira nasce do domínio de si, não da fuga. Quem age para ferir não se liberta, apenas cria para si uma prisão invisível que, mais cedo ou mais tarde, cobrará seu preço. Com o tempo, a ausência que parecia confortável se torna pesada. O silêncio começa a incomodar e a rotina perde o brilho. A mente, que buscava alívio, encontra apenas solidão sufocante. A cada dia, essa solidão se torna mais difícil de suportar, revelando que a decisão tomada não trouxe paz, mas inquietação. Esse sufoco mental corrói as defesas construídas pelo orgulho. O agressor percebe que não é tão independente quanto acreditava. O vazio, em vez de oferecer descanso, funciona como um lembrete constante da perda que causou. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão Valeu aqui do YouTube. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos transformadores para você.